Eleições 2016. O senador José Medeiros pode disputar a prefeitura de Rondonópolis. Ele mudou de partido recentemente, deixou o PPS e se filiou ao PSD. E o senador José Medeiros é o nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Senador, antes da gente falar sobre esse quadro nacional aí que preocupa todo o país, vamos começar lá por Rondonópolis. O senhor recentemente mudou para o PSD. E lá em Rondonópolis agora já tem uma briga armada, né? O atual prefeito Percival Muniz chegou a colocar aí informações nas redes sociais de que o PSD, liderado pelo vice-governador Carlos Fávaro, estaria comprando vereadores lá na cidade do senhor? O Percival sempre foi conhecido por ser bastante folclórico. E ele fez essa, em que pese eu acho que não pode se brincar com um assunto desse, da maior seriedade, até porque o Fávaro é uma pessoa, eu conheço o Fávaro, é da mais alta, é uma pessoa que preza muito pela honestidade, tem demonstrado isso, e nada tem feito que desabone, que desminta isso. O próprio Percival já veio agora à imprensa e desmentiu o fato. É bom que o faça, porque não é bom para as relações, não é bom para a política nesse momento, que pese qualquer suspeita. Ele já desmentiu, então? Já desmentiu, tá? Hoje nos sites ele desmentiu. E o fez bem, eu acho que fez uma coisa boa, porque não fazia sentido, não tem a menor cabimento aquela acusação. Para uma outra informação também que já está rondando, eu vou repetir a pergunta. O senhor vai ser pré-candidato à Prefeitura de Rondonópolis? O partido vai ter candidato? Então, o partido quer ter candidato em Rondonópolis. Eu fui convidado por várias pessoas, muita gente de Rondonópolis querendo que eu seja candidato. Natural até que esses convites, por ser o novo na política, as pessoas gostam. Eu estou chegando agora. Mas o partido tem um pré-candidato já, deve ser lançado agora dia 15, na sexta-feira, o vereador e ex-presidente da Câmara, Ibrahim Zay, e tem outros nomes lá também do PSDB, que está colocado o ex-prefeito e ex-governador Rogério Salles, também o vereador Rodrigo Dazelli, tem outros candidatos. Senador, o senhor falou aí de novo na política. Aí o questionamento é o seguinte, sobre essa nova forma de fazer política. O senador José Medeiros é a favor do impeachment. Agora, o ministro Gilberto Kassab, que é o chefe maior do PSD, é contra o impeachment. E o senhor estava no mesmo palanque que ele, no final de semana, fazendo a inauguração do Minha Casa Minha Vida em Rondonópolis. É uma contradição isso, senador? Eu não creio, porque as pessoas às vezes confundem programas de Estado com partidos, com governo. Vieram até inclusive me criticar, falei, esse dinheiro do Minha Casa Minha Vida é dinheiro aprovado pelo Senado Federal também, é dinheiro do povo, e esse programa é para as pessoas. Não existe, isso aqui é um puxadinho do PT e isso aqui quem for de fora não pode participar. Estive lá conversando com as pessoas e colocando também o meu posicionamento. O ministro Gilberto Kassab, é bem verdade, presidente do PSD, é um ministro da base do governo. Eu vim para o PSD muito mais por uma questão local. O partido do vice-governador é o PSD, está aliado ao governador Pedro Táxi. Ajudei a construir esse projeto, aliás, virei senador devido o governador Pedro Táxi ter sido eleito, e vim por causa dele. E também, quando fui para o partido, deixei bem claro, se não tivesse a liberdade para votar contra o governo do PT, para votar a favor do impeachment e para continuar fazendo oposição, eu não iria. Me deram essa liberdade, como eu entendo que pessoas cometem crimes e não partidos, fui para o PSD, assim, e no Estado tem um grande espaço para se trabalhar, e eu penso que é um grande partido aqui no Estado que dá para a gente fazer um bom trabalho. Outro medo que a população tem é de que se a voz baixar, a voz das ruas baixar, reduzir o volume aí, os parlamentares vão recuar e mudar de opinião. Muitos deles que dizem que vão apoiar o impeachment, até porque o governo Dilma está tentando de tudo aí para trocar, mudar a opinião. Se a voz das ruas abaixar, eles conversam com o Lula no outro dia. Brasília virou um balcão de negócio. Eu e o senador Ricardo Ferraz procuramos a Procuradoria-Geral da República para denunciar e pedir investigação a isso, porque está escandaloso. A gente até ouvia-se balcão de negócio antigamente, mas nunca uma presidente da República e seus ministros abertamente, em praça pública, falar isso sem o menor pudor.
As entrevistas que eles deram foram bem claras. Nós estamos fazendo uma repactuação do governo, adjetivando o toma lá da cá e dizendo para que possamos repactuar nossa base e evitar o impeachment. Isso é o quê? Isso é confissão de compra de voto. E isso nós temos combatido de forma, mas precisamos, obviamente, do Ministério Público para que eles sejam criminalizados. O senhor citou aí o senador Ricardo Ferraço, que é o relator de um projeto de autoria do senador Blairo Maggi, do PR aqui de Mato Grosso, que pretende, um dos objetivos é limitar a atuação do Ministério Público. No momento em que se fala de pichuleco, de propina, de uma roubalheira generalizada, uma crise ética e moral sem tamanho, um projeto que, ao invés de ir no caminho de combate à corrupção, limitar a atuação de quem quer prender os ladrões do dinheiro público, não é uma coisa complicada, senador? Conversei com o senador Ricardo Ferraço, porque eu fui um dos senadores, aliás, foi um senador que foi escolhido no momento, inclusive, para levar lá do auditório Nereu Ramos até a Câmara dos Deputados as 10 medidas contra a corrupção, as assinaturas colhidas aqui em Mato Grosso. Tenho tido uma atuação de apoio Esse projeto aí, só para complementar, ele é exatamente o oposto, né? O projeto do Ministério Público das 10 medidas é o oposto do que propõe esse projeto do senador Blairo Maggi. Não chega a ser o oposto, mas nesse momento a discussão tem sido de apoio total ao Ministério Público, ao Judiciário e à Polícia Federal, porque essas instituições estão sendo atacadas e desconstruídas pelo governo federal, pelo PT, pelo ex-presidente Lula. Então, nesse momento, talvez eu até acho... E também pelo PMDB, que era o sócio do governo, né? Há muitos anos, né? Mas rompeu agora, eu estou dizendo o seguinte, a cada filho pródigo que chega para apoiar o impeachment... Rompeu de forma oportunista, exato, né? Nós estamos acatando, que venha o PMDB. E estou torcendo, aliás, que o PMDB possa fechar a questão e que todos os seus parlamentares possam apoiar o impeachment. Mas voltando a falar do projeto... Eu até acho que o debate pode ser feito. Aliás, o parlamento é para debater. Conversei com o senador Ricardo Ferraço e ele falou o seguinte, que pode inclusive se reunir e fazer um debate sobre os prazos. Porque o que esse projeto diz é o seguinte, precisa ter um prazo para que a investigação não fique 10 anos, 15 anos, ou 5 anos, 10 anos, 15 anos. Em algum momento ela precisa ter um prazo. O Judiciário tem prazo, o que está se defendendo é que o Ministério Público tenha prazo também. Agora, nesse momento, concordo que talvez o debate possa ser inoportuno, porque gato escaldado tem medo de água fria, não é verdade? No momento que está todo mundo querendo arrebentar com o Moro, arrebentar com o Ministério Público, vem um projeto que fala em prazo, as pessoas já falaram, está querendo cercear. Jogando um balde de água gelada em tudo isso. Exato, então eu acho que não é o momento, talvez a gente fazer uma discussão num outro momento. Falando de impeachment e PMDB, qual que é a opção que o Brasil tem se caso ele ocorra? O ministro Barroso já disse, né? O que todo brasileiro pensa, meu Deus do céu, e o senhor? Tem movimento que fala, nem Dilma, nem Temer, melhor uma outra eleição. Eu tenho dito o seguinte, vamos por partes, vamos fazer aquela teoria do Jack Stripador. Vamos por partes. Cuidamos da Dilma, logo em seguida tem o Cunha, que se cuide do Cunha. O Temer está com problema? Cuidemos do Temer. Mas eu penso que a gente tem que fazer tudo dentro da Constituição. O PT já está aí, mesmo dentro de um processo legal, eles estão dizendo que nós estamos querendo dar um golpe. E eu quero aqui desmentir, tenho feito isso todos os dias lá no Senado, não tem golpe. O impeachment é constitucional e no caso da Dilma tem base legal de sobra. Cometeu crime que falta espaço para colocar todos, falta escaninho para colocar os processos. Então, nesse momento, eu não vejo como ter outras eleições, porque não tem previsão legal. Agora, se o Temer for cassado ou se o TSE, porventura, caçar a chapa, aí sim, teríamos eleições esse ano, se caçar esse ano. Se caçar o ano que vem, temos eleições indiretas, o Congresso elegendo, né? Mas essa tese das eleições gerais, eu acho, pode até ser válida, mas ela é utópica, porque a presidente já falou que não renunciou ao mandato, e para que isso acontecesse, ela teria que renunciar. Agora, o problema que se discute é exatamente esse, né, senador? É o dia seguinte. O vice-presidente Michel Temer, que já apareceu também citado na Operação Lava Jato pelos delatores. Aí atrás dele, o primeiro na linha de sucessão, o grande Eduardo Cunha, que dispensa maiores apresentações. Aí depois vem o outro na linha de sucessão, Renan Calheiros, também enrolado no Supremo Tribunal Federal. Esse é o grande questionamento, por isso que talvez se justifique aí
essa questão das eleições gerais, ou então pressionar o TSE para que ele julgue logo as contas da campanha de presidente Dilma e Michel Temer, que teria usado aí os recursos do Petrolão. Correto. Eu tenho tido uma preocupação, base legal não falta. Eu tenho tido uma preocupação justamente com esse day after, porque nós precisamos, eu creio que o Brasil precisa urgentemente fazer um sistema, da mesma forma, uma situação igual a que foi feita com o Itamar. Nós achamos aí um FHC para o Michel Temer e o país volta a andar, porque eu tenho conversado com empresários, com industriários, eles dizem que quem entende do riscado aí da economia diz que o país não aguenta mais 4 meses. O desemprego já está em alta e as empresas já estão abrindo o bico. Restaurante fechando, imóveis fechados em tudo que é lugar do Brasil. São Paulo tem mais de 400 mil imóveis fechados, temos quase 80 usinas de álcool já fechadas. Está uma crise muito forte. E as pessoas que menos têm a ver com essa confusão é quem está pagando mais. Os políticos se salvam, lá dão o seu jeito, e a população está pagando caro. Então, eu penso que a gente precisa ter um marco zero, e é por isso que eu nem cogito a possibilidade da presidente Dilma não sair. Porque eu tenho dito, a saída dela não é a solução para todos os males, mas sem a saída dela eu não vejo solução alguma. Senador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a todos vocês, aos telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado. Muito obrigada, senador.